E a Universidade Federal do Maranhão também entrou na lista de órgãos e instituições obrigadas a ajustar as contas por causa do corte de verbas públicas. Elides, segundo a própria Universidade Federal do Maranhão, são 21 milhões de reais a menos. Que notícia ruim, né? Então, nós mostramos esse problema aqui na TV Difusora antes mesmo da universidade se manifestar sobre o assunto na semana passada. Agora, a reitora decidiu falar sobre os impactos das medidas anunciadas pelo governo federal. Para alívio dos estudantes, a Universidade Federal do Maranhão negou a possibilidade de que a instituição feche as portas por falta de dinheiro. Nossa universidade ela vai iniciar a aula do segundo semestre no dia 4 de setembro. Os alunos já estão avisados, está no site da UFMA, nós estamos aguardando por eles aqui no dia 4. A dúvida surgiu por causa do intenso contingenciamento feito pelo governo federal, que libera os recursos mensalmente para as universidades federais. Segundo a UFMA, neste mês foi repassado um limite de 5% do orçamento de custeio, que corresponde a 3 milhões de reais, e 5% do orçamento da capital, que equivale a 348.629 reais. O orçamento anual previsto para 2017 era de 71 milhões. No entanto, pouco mais de 50 milhões foram repassados pelo Ministério da Educação. A gente tem administrado isso de uma forma satisfatória, os professores têm contribuído com isso, têm compreendido, não é? E a universidade, apesar dessa dificuldade, ela tem trabalhado intensamente. A Andifes, Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior, se manifestou sobre o problema que tem afetado as 63 universidades federais do país e fez um alerta sobre as perdas orçamentárias deste ano. No documento fica clara a preocupação com a falta de recursos para a execução dos trabalhos deste e do próximo ano. Na UFMA, a reitoria informou que fez uma seleção do que poderia ser cortado para tentar reduzir os impactos sofridos pelos estudantes e dar continuidade aos projetos. A dificuldade que a gente sente é porque você tem que fazer cortes em algumas ações. Uma destas ações é você cortar, vamos dizer, passagens de diária dos professores, que investem também com seus projetos de pesquisa, as suas ações, e aí a gente aqui é obrigada a dizer, não, professor, agora não dá, porque nós estamos em contingenciamento de recursos. Aqui no estúdio do Bom Dia, nós recebemos o professor Antônio Gonçalves, que é presidente da Associação de Professores da UFMA, Pruma. Professor, bom dia. Bom dia. Professor, o impacto direto, a universidade se manifestou ontem publicamente sobre o assunto, falou inclusive que os professores estão contribuindo com o entendimento nesse momento, mas assim, de fato há um corte no país inteiro, universidades estão ameaçadas de fechar, inclusive antes do final do ano. Exatamente. É importante que a gente compreenda o porquê desses cortes. O governo ele tem publicizado que esses cortes decorrem de governos anteriores, que se abusou do orçamento público. A gente tem que colocar muito claramente que o governo hoje ele corta programas sociais, investimento em saúde e educação, mas tem uma parte do orçamento que o governo não mexe, que é a parte da dívida. Então hoje metade do orçamento público vai para a remuneração de bancos, para a rolagem da dívida pública. Você não vai ver no governo anterior e nem neste governo, nenhum banqueiro reclamando de que houve cortes no pagamento dos juros, dos serviços da dívida pública. Isso você não vai ver, porque todo o recurso que o governo recebe, ele já separa a parte dos bancos, a parte da dívida. E é justamente isso que está comprometendo todo o restante do nosso orçamento. Por isso que as universidades já vêm no processo já há bastante tempo, de inanição financeira, e os gestores têm que buscar fazer cortes, comprometendo com isso a qualidade do processo de ensino-aprendizagem, e coisa que a sociedade tem que tomar ciência e nós temos que nos mobilizar para combater isso. A reitora ainda há pouco se manifestou através da matéria que a gente mostrou ainda há pouco sobre essa seleção de cortes, entre elas aí a passagem diária dos professores. Como é que isso vai afetar no dia a dia de vocês, que é tão importante, Por exemplo, através dessas viagens, dessas diárias que vocês fazem as pesquisas. Sem dúvida, isso afeta, porque a universidade, além da atividade que a gente tem em sala de aula, de ensino, a universidade também faz parte do tripé da universidade, a pesquisa e a extensão. Então é necessário que a gente faça realmente viagens,
Tem professores na universidade que têm projetos de extensão pelo Maranhão inteiro, tem atividades fora do estado, e tudo isso tem que ser bancado pela universidade. Agora, com esses cortes, a gente vai ficar engessado nesse aspecto. Isso é um dos aspectos, né, que está comprometendo o nosso labor, a nossa atividade na universidade. O ministro Mendonça Filho chegou a afirmar, inclusive, de que quando o orçamento não fecha, muitas vezes a culpa é da gestão desses orçamentos nas universidades. De certa forma, isso não é transferir também um problema para as universidades, professor? Sem dúvida. O gestor, ele tem um limite, né, na sua capacidade de fazer mágica, né? Então, chega um determinado ponto em que não há mais o que fazer. Então, a universidade precisa de 100. O governo tem repassado mensalmente 60. Então, isso tem um déficit grande, tanto nas verbas de custeio, que é aquilo para manter a universidade funcionando, mas também os bens de capital. A UFMA recebeu aí 300 e poucos mil reais de bens de capital. Isso é muito pouco dentro do montante do que a gente precisa para concluir as obras. E veja só, nós passamos por um processo de expansão nos últimos 10 anos. A universidade cresceu pelo Maranhão inteiro e uma expansão física também, coisa que o nosso sindicato, a Apruma, tem críticas, porque nós achamos que muitas dessas obras foram feitas sem o devido cuidado. Tanto que nós provocamos o Tribunal de Contas da União, nós inclusive aguardamos a resposta do Tribunal de Contas dessa nossa provocação que fizemos, porque a universidade expandiu de uma forma mal planejada e hoje tem dificuldade de manter essa expansão em funcionamento. O prédio da biblioteca é um exemplo claro. É um exemplo. Você entra hoje no campus Bacanga, está lá aquele prédio belíssimo do ponto de vista de concepção, porque a biblioteca é o coração da universidade, né? Ali a gente está vendo aquela obra se deteriorando e sem perspectiva de conclusão. Tudo isso gera um custo adicional, porque toda vez que o gestor ele tem que escolher quem que ele vai pagar juros daquelas contas atrasadas, tem todos os encargos. O desperdício de recursos é enorme. E a gente vem de um quadro, Adalberto, que se você comparar com 2011, por exemplo, o FIES, que são recursos públicos que vão para as instituições privadas, ele saltou de 2 milhões para 21 bilhões, perdão. De 2 bilhões foi para 21 bilhões por ano de recursos que era para ir para as universidades públicas e está indo salvar a vida financeira das instituições privadas. Obrigada, professor, pela sua entrevista e boa sorte. Eu agradeço. Muito obrigado.